O Brasil News da Rede Brasil está de volta e vamos dar sequência à segunda parte da entrevista do advogado Antônio Campos, concedida à TV Brasil Oeste, nossa afiliada em Mato Grosso. Neste segmento, ele fala sobre a decisão da família de reabrir o inquérito para apurar mais a fundo as causas do acidente aéreo que matou seu irmão Eduardo Campos em 2014, então candidato à presidência da República. Doutor Antônio, a tarefa de dar continuidade ao legado político construído por Miguel Arraes em Pernambuco ao longo de meio século, entre as décadas de 50 e 2000, ficou com o neto Eduardo Campos, o seu irmão. Caberia a ele, que exerceu os cargos de deputado estadual, de federal, governador e ministro do Estado, dar sequência ao fortalecimento da família e do PSB. O Eduardo passava a imagem de estrategista político e estava com alta popularidade após ter contribuído com o governo Lula e comandado Pernambuco por 2 anos, por 2 mandatos. Então, ele lançou-se candidato à presidência da República, mas seus planos, infelizmente, de encostar nas 2 principais candidaturas naquele ano, as de Dilma Rousseff e Aécio Neves, foram interrompidos de forma bastante trágica. Depois de uma entrevista ao vivo no Rio, Eduardo voou para São Paulo, mas a aeronave que ele estava acabou caindo em Santos. Sua morte abalou completamente o cenário político brasileiro, principalmente o de Pernambuco. Já se passaram alguns anos desde aquele fatídico acidente aéreo, que infelizmente ceifou a vida do seu querido e saudoso irmão, com mais 7 tripulantes. E agora, recentemente, nós temos lido em todos os jornais que o senhor decidiu pedir a reabertura do inquérito policial. Por que o senhor escolheu o dia 13 de agosto para pedir o desarquivamento do processo? O Brasil precisa saber a real causa do acidente que vitimou Eduardo Campos e mais outros companheiros dele de viagem que trabalhavam com ele durante a campanha eleitoral. Dia 13 de agosto é a data fatídica que Eduardo faleceu. Ele fazia aniversário dia 10 de agosto, estive com ele pessoalmente. Dia 13 de agosto, no início do amanhã, o avião dele caiu em Santos. E dia 13 de agosto também é o dia em que meu avô, em 2005, faleceu, que é uma circunstância bastante interessante. Os 2 morreram no mesmo dia. Agosto é um mês difícil para a nossa família. É o mês também que faleceu meu saudoso pai. A questão central é que o inquérito policial federal sobre o acidente de Eduardo Campos durou mais de 4 anos. Foi uma verdadeira caixa preta. Os advogados tiveram pouco acesso. As diligências solicitadas pelos nossos assistentes técnicos foram levadas quase não em conta. E existem várias questões e pontos a serem esclarecidos. Há uma questão muito importante. O estabilizador horizontal que existe na asa do avião em cima, aquela asa do avião que está em cima do avião. No Cessna Citation, do tipo que Eduardo utilizava, ele é móvel e tem um estabilizador do profundor. E essa questão de ser móvel, existe 8 registros no sistema americano de acidentes e incidentes com sinistros ou problemas nesse estabilizador do profundor e nessa estabilizador horizontal, que era móvel, que botando o avião para baixo ou para cima. Então, certamente, o estabilizador botou o avião para baixo, os pilotos não conseguiram levantar o avião do Eduardo não explodiu, ele bateu em alta velocidade num terreno baldio. Ele passou uma asa de um avião do Eduardo, passou quase 1 metro de um prédio, né? Uma turbina caiu num apartamento, não houve nenhuma vítima em terra, só as vítimas do avião. Uma coisa interessante que eu estive lá 3 dias depois, é que o avião do Eduardo foi, e quando chega a 1 metro de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, ele parou. E, na verdade, o enterro de Eduardo em Pernambuco, que foi o maior enterro da história de Pernambuco, um enterro, Pernambuco parou, e um enterro gigantesco, mostrou a importância dele naquele cenário político e a perda que o Brasil e que Pernambuco teve imensa
naquele momento. Eduardo pregava essencialmente a união do Brasil, essa polarização que não interessa ao Brasil, que precisa ser dirimida e vencida ou mitigada, diminuída. Eduardo queria ser o pós isso, queria dialogar tanto as forças de Lula quanto as forças que não apoiavam o presidente Lula, e queria ser um ponto de equilíbrio e criar uma nova página para o Brasil. E era um homem que tinha um grande estudo sobre, um pensamento estratégico sobre o Brasil. Um homem viajado, tinha sido ministro do presidente Lula, tinha sido secretário de Arraiz, um homem que, embora tenha falecido aos 49 anos, tinha uma grande vivência política, porque desde jovem fez política estudantil e sempre foi apaixonado pela política, tendo deixado de fazer um mestrado em economia, sua profissão, para seguir a carreira política. Doutor Antônio, após pedir o desarquivamento do processo que trata do acidente aéreo que provocou a morte do ex-governador, quais serão os próximos passos dados pelo sistema de justiça? O senhor acha que foi sabotagem? O que o advogado Antônio Campos almeja descobrir com o desarquivamento desse processo? Eliminar essa nuvem negra que existe, a possibilidade real de sabotagem no avião de Eduardo. Veja, um acidente aéreo é um acidente complexo, né? E é uma forma inteligente, vamos dizer assim, entre aspas, né, de eliminar alguém. Um acidente aéreo ou um acidente de carro, como até hoje existe mistério sobre o acidente de Juscelino Kubitschek de carro, e é preciso eliminar essa possibilidade que é real. O avião do Eduardo ficou no Rio de Janeiro só, né? Problemas outros do avião, não teve nenhuma interligação com o evento do acidente. Eu acompanhei esse acidente há 9 anos, venho acompanhando, juntamente com um perito chamado Carlos Camacho, que nos dá assistência a mim, especialmente, e um conjunto de advogados. E temos um roteiro, desde testemunhas a provas técnicas, que irá demonstrar se não foi uma falha técnica do avião. Inclusive, nós temos uma ação de produção de provas em Santos, na 4ª Vara Federal de Santos, que a juíza processou e que está, nesse momento, para citar a Cessna, no estado de Delaware, nos Estados Unidos, para a Cessna se defender no processo. A Cessna, fabricante do Citation, um avião que ele estava navegando à época. Então, nós temos um roteiro e temos convicção que, se esse roteiro for seguido, nós iremos chegar à real causa do acidente de Eduardo Campos. E, para mim, Eduardo Campos foi assassinado. E um dia, a verdade demora, mas ela chega à tona. Um dia vai aparecer a prova que falta para fechar esse xadrez da morte de Eduardo Campos. Interessava a algumas forças políticas no Brasil que Eduardo Campos não fosse, naquele momento, presidente da República. E nós temos vários episódios em campanhas na história do Brasil que demonstra isso. Para a gente encerrar esse bloco, doutor Antônio, como é que é ser advogado de um episódio tão trágico que envolve um familiar tão direto, seu único irmão, o ex-governador Eduardo Campos? Como é que o senhor administra as emoções num caso tão sensível como esse? Eu costumo não ser advogado em causa própria, mas esse é um caso tão desafiador e que requer também coragem, que eu tive que liderar esse caso, juntamente com o apoio de mais 3 criminalistas e 2 peritos. É um caso que estou à frente, porque estou eu e minha mãe, a quem conversei, e ela também incentiva essa ação e essa reabertura do inquérito, e é também autora da ação de produção de provas que corre em Santos e está ativa. Inclusive, houve um recurso da União e o TRF da terceira região confirmou a necessidade de uma produção técnica possível nessa ação de produção de provas que tramita na 4ª Vara Federal de Santos, que é um leading case em acidente aéreo, porque para o Ministério da Aeronáutica o inquérito é o da CENIPA e o inquérito da Polícia Federal basta. Ou seja, a Justiça decidiu que, nesse caso, cabe uma prova técnica judicial
que está em curso o processo da 4ª Vara Federal do Santos. Nós queremos agora citar a SESNA para poder começar a perícia. Vamos falar sobre os seus livros no próximo bloco. O Brasil News volta daqui a pouquinho com a sequência da entrevista.